Agradeço a liderança por ceder o púlpito. O pastor Josué não está aqui. Eu sei que a gente tem um Rei e Senhor que é Jesus Cristo, mas Ele é o pastor dessa igreja, Ele costuma todo domingo estar aqui pregando. Então, agradeço Ele mesmo não estando aqui, de confiar ao público que é dele, aos irmãos que conduz até o dia do Senhor. Os irmãos sabem que o dia do Senhor é o dia que a gente anela, o dia que a gente espera. É o dia da vinda de Jesus Cristo. Esse é o dia do Senhor. Os irmãos puderem abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículo 13. Irmãos, eu gosto de expor a palavra. Eu vou ler alguns textos durante a ministração, porque eu acho que eu não preciso falar, a palavra pode falar por mim. Então, nós conhecemos Jesus como Deus, como Rei e Senhor, mas eu quero trazer o lado da humanidade de Jesus para vocês. Esse que é um culto do dia do Senhor. Eu quero trazer que Jesus também era homem, o que na teologia é chamado da união hipostática de Jesus, Ele sendo homem e Deus ao mesmo tempo, 100% homem, 100% Deus. É uma coisa difícil de se entender, mas a gente tem que procurar a conhecer. Os irmãos acharam? Digam amém. Ouvindo Jesus isso, pediu dali um barco para um lugar deserto à parte, sabendo que o povo seguia a pé desde as cidades. Bom, nesse momento, irmãos, para quem ainda não conseguiu captar qual parte da Bíblia é essa, João Batista foi decapitado. Nesse momento, os discípulos de João enterram o corpo de João, correm até Jesus e contam que João morreu. Jesus, perturbado com a morte de João, como disse, Jesus é homem, Ele é um ser humano como nós. Ele foi homem, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser Deus. Ele veio e habitou no meio de nós. Eu sempre gosto de usar o termo assim. Vocês imaginem alguém muito rico, cheio de dinheiro, que tem uma Ferrari, e essa pessoa um dia chega do teu lado e começa a andar do teu lado a pé. É a mesma coisa. É alguém que deixou a Ferrari na garagem, deixou todos os seus poderes na garagem. Tudo o que ele fez por meio do Espírito Santo. Ele deixou tudo para poder vir andar na terra, para poder vir nos salvar. Esse foi o objetivo dele. E ele teve um amigo chamado João Batista. Esse homem, ele conheceu no ventre da mãe dele. Quando Maria vai visitar Isabel, João se mexe no ventre de Isabel. Então eles se conheciam, acredito eu que eles se visitavam. Quando João vai batizar Jesus, ele não é desconhecido de Jesus. Ele não se acha alguém desconhecido, ele reconhece Jesus. Então quando morre esse homem, Jesus se compadece. O homem Jesus, o ser humano Jesus, ele fica totalmente inerte naquela tristeza. E o povo cercando ele, querendo que ele cure as pessoas, que ele faça milagres. Ele pega e entra no barco e se afasta. E o povo vai acompanhando ele pela margem, mas ele está tentando se restabelecer. Porque mesmo sendo Deus, mesmo sendo Jesus, a palavra viva, naquele momento talvez ele não tivesse palavra para levar para aquele povo. Talvez naquele momento ele não tivesse cura para levar para aquele povo. Eu vi o irmão falar aqui quão difícil é seguir a Deus. Irmão, olhe para Jesus. Olhe, um homem que pregou, que fez milagre, que curou. Naquele momento ele entrou num barco sozinho e não tinha ninguém para dizer: eu sou teu amigo, chora no meu ombro. Ninguém. Ele sozinho no barco. E as pessoas em volta dele na margem, querendo encontrar ele para ele fazer milagre, para ele fazer mais cura, querendo a palavra também, mas a maior parte buscava a bênção. Então Jesus, quando ele desce, ele já desce renovado desse barco, ele já sai curando o povo. Mas ele passou por esse momento de dificuldade, esse momento de tristeza, irmãos. A gente tem que entender Jesus para amar Jesus. Se a gente não pegar essas pequenas coisas do momento humano de Jesus, a gente não consegue entender
quão difícil foi para ele deixar tudo que ele tinha. Hoje eu quero falar para vocês de 2 pontos: a empatia que você tem que ter com o teu irmão e com Jesus, e também falar da obediência que Jesus teve. Talvez a gente busque às vezes uma santidade, busque e não consiga, porque você não está focando no lugar errado. Foque em Jesus, tenha empatia com Ele, olhe para Ele, veja o que Ele fez. Fica mais fácil. Quando você olha para Ele, o que Ele fez, tudo que Ele deixou, você vai deixar as coisas para trás mais fácil, porque Ele é o centro da Bíblia. Só que o centro da Bíblia, que é Jesus, a Bíblia toda apontava para Ele, só que Ele veio com o objetivo de nos salvar. E o centro da Bíblia, que é Jesus, veio para te salvar. Basta você querer, basta você ir atrás dele. Como eu disse para os irmãos, eu gosto de expor, gosto de falar, eu gosto de prosseguir nessa humanidade de Jesus. Lá em João, irmãos, João no capítulo 11, eu acho que é o mais conhecido de todos, quando vai falar da tristeza de Jesus, que fala assim: Jesus chorou. 11:35. Disseram-lhe então os judeus: vede como ele amava. E alguns deles disseram: não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus chega numa situação onde Lázaro morreu, seu amigo morreu, mais uma vez um amigo, alguém próximo a ele. Só que os irmãos têm que ver que aqui ele não chora só por Lázaro. Quando ele encontra a Marta no caminho, lá no versículo 25, ele disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Daí ela começa a pensar que é naquele dia, o dia do Senhor. Começa a pensar que, não, ele está dizendo que é agora. Ele é a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou. Quando Deus se apresenta para Moisés, e Moisés pede para ele: o que eu direi ao povo? Quem que me enviou? Diga: quem te enviou foi eu sou. Ele está dizendo: eu sou Deus. Eu posso ressuscitar Lázaro. Só que ele vai lá e encontra um povo incrédulo. Os judeus não acreditam. Diz: esse homem deu vista cego. Não podia ter chegado antes? Não podia ter revivido, não deixado seu amigo morrer? Ele não faz milagre? E Maria, no meio desse povo falando isso, Maria chorava muito, copiosamente. E ele, tomado daquela situação do povo que está incrédulo, da Maria chorando, da Marta que não acreditou nele, ele também chora. O seu espírito fica perturbado naquele momento. Ele vai dizer: vamos até o sepulcro. Ele vai até o sepulcro, manda tirar a pedra. E ali os irmãos conhecem. É uma ressurreição na Bíblia. Só que a ressurreição de Lázaro, sempre temos que lembrar que é diferente da ressurreição de Jesus. Jesus, quando ressuscita, nunca mais ele morre. Lázaro viveu novamente, mas ele morreu. Agora Jesus não, ele vive e reina eternamente. Só que esse que vive e reina eternamente no céu, ele foi um ser humano, como eu e você. Ele se compadeceu dos seus amigos, ele se compadeceu de você. Você acha que ele não viu você? Ele é presciente, ele é eterno. Você acha que tem tempo para Jesus? Ele é Deus. Você acha que ele não te conhece intimamente? Ele te conhece como ele conheceu Lázaro. Ele morreu por você, por mim naquela cruz. Irmão, se não fosse eu conhecer Jesus, eu não sei onde eu estaria. Eu não sei quem eu seria. Para começo de conversa, eu não estaria nem nessa cidade. Eu vim porque Jesus mandou, porque Deus mandou. E Deus manda, a gente obedece. Eu só obedeço, irmãos. Por isso que disse, a obediência. A empatia com Jesus que você tem que ter. Mas a empatia com Jesus te leva à obediência. Porque Ele foi obediente ao Pai até a morte. Já pensou você ser obediente até a morte? É isso que desejamos. Ser obediente. Se Jesus não vier nos buscar antes, sejamos obedientes até a morte. Obedecer. Os preceitos estão aqui. A Bíblia está aqui. A palavra está aqui. Se quer conhecer Jesus, leia os evangelhos. Busque a Ele. É tão vívido, irmãos. A minha esposa na sexta-feira falava sobre o homem de dores que foi Jesus, que fala em Isaías 53, o homem de dores, tratado em dores, que não era agradável à vista.
Eu fui às lágrimas, porque quando você conhece Jesus desse jeito, quando você conhece o homem de dores, o homem em trabalhos, o carpinteiro. Os irmãos notam que o carpinteiro é um construtor de casa, é alguém que tinha uma posição social elevada, mas mesmo assim ele era um homem de dores, de trabalho no sol. Ele não era um homem que trabalhava assim, como os irmãos pensam, aquele Jesus de olho azul. Totalmente diferente, irmãos. Jesus é um homem queimado do sol. Jesus é um homem que é do povo semita. Não é um povo branco, Senhor. É um povo mais escuro, um povo queimado do sol, vive no deserto. Um povo acostumado a ter o sol na cabeça. Não era agradável à vista dos que viam ele. Mas quando você olha o que Jesus fez por você, você se apaixona por ele. Ele destrói tudo que é defesa que você tem. Ele destrói tudo, porque ele morreu por você. Num terceiro ato, irmãos, um terceiro ponto, que eu acho um dos mais terríveis para mim. Algumas pessoas, eu já trabalhei esse texto. Algumas pessoas já tiveram nessa igreja, eu li esse texto. Em Lucas 19, capítulo 41, versículo 41, diz assim: e quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Irmão, sabe que momento que é esse? Ele desce do Monte das Oliveiras, ele pega um jumento, as pessoas dizem Hosana, Hosana nas alturas, e jogam as palmas na frente dele, ele vai descendo, e o rei chegou. Aí quando ele vê, ele para. Irmãos, eu não vou falar o termo grego porque eu não sei pronunciar, mas esse chorou aqui não é um chorou, sabe, derramou uma lágrima. É um chorou copiosamente. Ele pegou e se abaixou e chorou, se desesperou. Esse é o chorou que está aqui. É um desespero. Vocês já pensaram ver seu rei e senhor entrando, e as pessoas dando louvor a ele, dando glória a ele, e ele se abaixa, para e chora copiosamente. Jesus é humano. Por isso que ele te entende. Por isso que ele te salva. Porque ele desceu para te salvar, para te entender, para ser humano e te entender. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, ele era o Senhor dos exércitos. Ele não te entendia, ele era duro, e ele desceu para te entender, para te compreender. Foi para isso que ele veio. Aí quando ele vê, o que ele vê, irmãos? Dizendo: se tu conheces, 42, tu conhecesses, ao menos neste teu dia, as coisas que te pertencem, a tua paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manetearão em cada lado, e te derrubarão ao chão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, ou pois tu não conheces o tempo da tua visitação. Jesus estava visitando eles, estava entrando, enquanto as pessoas jogavam palmas, as pessoas louvavam, os fariseus diziam assim: manda eles se calarem, manda eles se calarem. E ele dizia: se eu mandar eles se calarem, até as pedras vão clamar, até as pedras vão louvar. Vocês sabem que quando Jerusalém é construída, as pessoas colocam o nome nas suas pedras, as pessoas, os construtores, têm o direito de colocar o nome. Ele está dizendo: até as pedras que têm o nome daqueles que construíram essa cidade vão clamar por mim. Eles vão clamar. Imagine esse momento glorioso. Só que ele chora, porque ele vê o dia que 70 anos após o seu nascimento, Jerusalém é destruída, ela é cercada. Sabe como é que se batalhava naquele tempo? Você cercava uma cidade, você deixava ela sem água, você deixava ela sem comida, as pessoas morriam de fome, as pessoas morriam, se matavam porque não aguentavam mais. Eles quiseram se levantar contra Roma,
Mas Roma era vamos dizer assim, a superpotência mundial da época. Roma dominava. É esse domínio que vai ter quando o anticristo vier. Uma superpotência que vai dominar o mundo. Roma era isso. E quando nós vemos aqui Jesus olhando para o futuro, nós sabemos que ele é profeta. E o profeta que é verdadeiro, quando ele entrega uma profecia, ele chora. Ele sente a dor do seu povo. Ele diz: eu queria que vocês fossem salvos, mas vocês não vão ser. Eu vim para vocês, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Eu quero salvar vocês, mas eu estou vendo o futuro vocês morrendo. Eu estou vendo essa cidade sendo destruída. Chegou a ponto que não tinha mais lugar na cidade. Eles foram destruindo, que eles se trancaram dentro do templo de Jerusalém. Dentro do templo de Jerusalém voou uma flecha por uma janela em chamas e incendiou o templo. E as pessoas que lá estavam lá dentro morreram. Agora você imagine o profeta, o Jesus, vendo tudo isso, vendo as pessoas, não havia mais cruz para pendurar as pessoas eram pregadas em árvores. Esse foi o tempo que ele viu, por isso que ele chorou. Ele viu essa desgraça com o seu povo. A empatia que eu falei para os irmãos, ele teve empatia como profeta que era. Ele viu os seus irmãos morrendo, ele teve empatia. Será que nós temos tido empatia? Será que nós temos passado aí na rua e visto nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo, e estamos tendo empatia? Domingo que vem eu sei que aqui vai ter evangelismo. Não perca a oportunidade. Tenha empatia com teus irmãos. Aquele que não recebeu a palavra tem que receber. Tem que receber a salvação. Tem que receber as boas novas de paz. Tem que saber que há um Rei Senhor, e Ele veio, se tornou homem para lhe salvar. Você tem que pregar o Evangelho, para que não aconteça que quando você chegar perante o Senhor, Ele te diga: o que você fez com o meu talento que eu te dei? Ao louvor 16 da harpa diz: posso eu, tendo as mãos vazias, me encontrar com Jesus? Pode você, tendo as mãos vazias, se encontrar com Jesus? Olha, esse homem pregou. Ele foi no templo, mesmo sabendo que eles não iam aceitar. Ele ia dia após dia, dia após dia, pregava no templo. Ele tentou salvar o máximo de vidas que ele conseguia, mas mesmo assim ele sabia que aquele dia chegaria. 70 anos após o nascimento de Jesus, Jerusalém foi destruída. Então não deixemos que os nossos irmãos que estão aí fora, você pode achar que ele não é irmão, ele pode estar sujo, ele pode estar entregue às drogas, ele pode estar entregue à bebida, mas ele é teu irmão em Cristo. E você tem que ir lá e pregar o Evangelho para ele. Tem que dizer que ele tem jeito para a vida dele, que ele tem salvação. Vivemos uma geração da depressão. Vivemos uma geração que tem vazio no peito. Sabe o que é o vazio no peito? Foi cantado aqui: que o meu altar esteja o Senhor, que o Senhor esteja naquele altar. O altar é o seu coração, e aquele altar está vazio porque não tem Deus. Por isso que vivemos na geração que as pessoas cometem suicídio dia após dia. Para continuar, irmãos, quando ele entra em Jerusalém, lá em João 12, no versículo 27, ele entra em Jerusalém, ele já está lá dentro. Mas Jesus era um pregador assim que não havia igual, porque ele era a palavra, ele é a palavra encarnada. O verbo era Deus, diz em João, e o verbo se fez carne. Então ele é o verbo, ele é a palavra. Não tinha alguém com uma oratória como Jesus. Os homens versados na lei, os fariseus, os saduceus, vinham até ele, mas não tinham como combatê-lo, porque ele é a própria palavra. Satanás o tentou, e ele combateu Satanás com a palavra. Diz assim lá: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas é para esta hora é que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, dizendo: eu já tenho glorificado novamente, eu glorificarei. E a multidão, pois que ali estava,
que eu via dizia ter sido um trovão, outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por minha causa, mas por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, a todos os homens atrairei a mim. Jesus aqui se perturba, irmãos. Se os irmãos pegarem ali no capítulo 12 em diante, vai ver que ele veio para os seus. E os gregos vêm e falam com os discípulos de Jesus, dizem: nós queremos vê-lo, nós queremos escutá-lo, queremos ver o que ele tem a dizer. Por favor, deixa que a gente escute ele, que a gente veja ele. Só que ele não pôde receber os gregos, irmãos, porque ele tinha que cumprir ainda, ele tinha que morrer por nós. E ele vai ficar angustiado por não poder receber os gregos. Você se angustia quando você não pode receber os irmãos na igreja? Você se angustia quando vê alguém que era da igreja, alguém que tem desejo da palavra, mas se desviou do caminho? Você tem vontade de buscá-lo? Você tem vontade de buscar aquele irmão que não está mais vindo na igreja e perguntar para ele, ir na casa dele e perguntar: por que você não vai mais? O que aconteceu com você? Você está doente? Jesus se compadeceu dos gregos, irmãos. Ele queria pregar e não podia. Se angustia a ponto de Deus falar do céu com ele. Você vê o ponto que chegou a angústia de Jesus e o ponto que ele foi humano. Como eu disse, eu quero demonstrar aos irmãos como ele foi homem, como ele foi um ser humano. Só que ele diz aqui que ele tem um momento que isso vai acontecer, que isso deve acontecer. E esse momento é quando ele for levantado. Ali ninguém entendia nada, ninguém entendeu nada. Sabe o que os judeus esperavam? Um rei que fosse levantado, sim, mas sentasse e reinasse sobre Jerusalém e fosse como Davi, fosse conquistando reinos. Eles não esperavam um rei que morresse. Eles não acreditam num Deus que morre. Se você debater com um judeu, ele vai dizer: mas Deus não morre. E realmente Deus não morre, mas o ser humano, o homem Jesus, morre. Então aqui esse desespero, mas ele fala ainda mais uma coisa aqui que eu acho muito importante. Só é possível que os gregos recebam a palavra, só é possível que os gentios, nós, recebamos a palavra quando for expulso o príncipe desse mundo. Ele diz que ele veio para amarrar o valente é Satanás. Primeiro ele tinha que amarrar o valente, porque Satanás enganava nações. Ele tinha que tirar esse poder de Satanás, essa autoridade que ele tinha de te enganar. Agora ele não te engana mais. Por isso que eu posso estar aqui no púlpito, por isso que os irmãos podem ter acesso à Bíblia, por isso que eu posso falar da verdade, e a verdade é Cristo, porque ele expulsou o príncipe desse mundo. O último momento de desespero de Jesus, os irmãos conhecem muito bem. É um momento em que ele está em agonia. Lucas 22, 41. Porque ele está vendo o que vai acontecer com ele. É os últimos dias de Cristo. O último dia de Cristo na terra. Diz assim: e retirou-se dele cerca de um tiro de pedra. E ajoelhando-se orava, e dizendo: Pai, se tu quiseres, remova de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E lhe aparece um anjo do céu, fortalecendo-o. E estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. Irmãos, eu já preguei sobre os últimos momentos de Cristo, quando eu fazia o estudo para pregar sobre isso. Diz que é possível, totalmente possível, um ser humano suar sangue. Só que eu vi uma vez um pregador falando que se tiver alguém com uma arma atrás de você, e você correndo, e você na agonia, e aquele pessoal com uma arma atrás de você, você vai morrer, e você não soa sangue. Agora você imagine a agonia do teu Rei e Senhor por você,
Imagine que ele chegou a romper os seus vasos capilares e suar sangue. Esse é o momento de agonia de Cristo. Ele não quer, ele diz: eu não quero beber desse cálice. E Satanás está oferecendo para ele, diz: você vai morrer, mas beba desse cálice que você vai ser rei sem precisar morrer. Ele quer ser afastado de Satanás, quer que Satanás se afaste, quer que é uma batalha espiritual. Por isso que ele convida os seus 12 mais chegados, 3 mais chegados, e assim ele vai aproximando dele, porque era uma batalha espiritual. Você acha que os apóstolos dormiram só porque eles tinham sono? Não, Satanás estava presente, Satanás estava ali. E é uma batalha espiritual. Se você não entra preparado, você não aguenta. Por isso que eles dormiram. Jesus teve que batalhar sozinho aquela batalha. Eles não puderam ajudá-lo, porque eles não estavam preparados. Mas Jesus estava cheio do Espírito. Ele diz que o Espírito está pronto. Então ele está pronto para aquela batalha. E ele combate, e ele vence. Eu vou deixar um último versículo para os irmãos, que se encontra em Hebreus, e você vai saber que nesse momento ele chorou também. Aqui a Bíblia não diz que ele chorou, mas nesse momento de agonia ele chorou também. Em Hebreus, irmãos, capítulo 5, versículo 7, diz assim: qual nos dias da sua carne, após ter sido oferecido orações e súplicas e grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo, o Pai, Deus Pai, podia tirar o cálice dele da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. E embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Obedeça a Cristo, obedeça a Deus. Ele é o autor da tua salvação. Só que não olhe como ele somente Deus. Não olhe ele somente por o sofrimento da cruz. Ele sofreu mais do que você imagina. Ele sofreu porque ele chorou pelos seus amigos. Ele sofreu porque ele chorou pelo povo sendo destruído. Ele chorou porque ele viu almas indo para o inferno. Ele chorou porque te viu e te salvou. Ele te conhece. A Bíblia fala em 1 Pedro da presciência de Deus. Ele te viu. Ele gostou de você. Se ele não tivesse gostado de você, ele não teria agido com a graça e trazido aqui na casa dele. Essa noite, irmãos, como eu falei, tenha empatia, como Jesus teve com nós. Evangelize. Está chegando um domingo aí de evangelismo. Não perca tempo. Fale do amor de Deus. Sabe, você pode falar do amor de Deus sem você falar da Bíblia. Eu fiz um curso de missões, irmãos, em que o pastor falava assim, contava sobre uma pessoa que foi para a África. E ela chegou numa aldeia e ela decidiu uma coisa: eu não vou falar da Bíblia. Eu vou agir como Jesus. Eu vou ser como Jesus. Vou tomar atitudes como Jesus tomava. E ele ficava naquela aldeia e ele agia como Jesus. E quando ele saía da aldeia, ele pregava a Bíblia. Quando ele voltava para a aldeia, ele agia como Jesus. Daí ele foi tirado, porque o campo missionário é assim. Um dia você está, outro dia te tiram para outro lugar, porque você é itinerante. Você é um apóstolo, é enviado para fora. Aí chegou outro missionário lá. E esse missionário teve uma ideia diferente. Como toda a pessoa que vai em missões, o fundamento dela é a palavra de Deus. E ele começa a pregar sobre Jesus. Começa a falar sobre Jesus. E aquelas pessoas olhavam para ele e diziam assim: esse homem viveu aqui há mais ou menos um ano. Ele esteve aqui morando com a gente. Ele morou aqui conosco. Ele comia com nós. Ele estava aqui. Por isso que obedeça. Busque a santidade. Busque ser Jesus. Busque representar Cristo. Cristão, pequenos Cristo na terra. É isso que você é. Pequeno ungido na terra. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Com a permissão da liderança da igreja,
gostaria de orar pelos irmãos, antes de devolver o microfone para a liderança, para aquele que entendeu o que eu quis dizer essa noite sobre empatia, sobre você olhar para a dificuldade do outro, para você olhar para Jesus, que é Deus, e teve sofrimento. Você que quer ter empatia, quer ter obediência a Deus até a morte, eu convido você a ter empatia, não hoje só, mas no domingo que vem, no evangelismo. Eu estou com um projeto de evangelismo movendo na Morada do Sol. Quero ver se eu consigo mover ainda esse ano. Porque a gente não pode parar, irmãos. Não pode parar. Temos que trazer almas. É reino. E a gente está em batalha. Todo dia morre alguém. Muitos daqui sabem que essa semana morreu alguém que a gente conhecia. Mas todo dia. Eu estava vendo os números de 2020. Por causa da pandemia. 12 mil pessoas morriam de fome no mundo em 2020, por dia. 12 mil almas. Você sabe se essas 12 mil almas receberam a salvação? Você não pode dizer. Então por isso que você, o que tem a tua mão, que vier, você faça. Pregue, seja com empatia as pessoas, sinta o sentimento delas, assim como Jesus sentiu. Nós temos que imitar a Cristo. Sinta o que elas estão sentindo, sinta o vazio delas, para poder você entender elas. Oramos uns pelos outros essa noite, para que nós tenhamos a proximidade de Cristo e tenhamos a empatia, a obediência de Cristo. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos essa noite. Não somos nada, não somos ninguém. O Senhor é tudo para nós. Mas o Senhor, sendo tudo, sendo Deus, não usurpou ser Deus e desceu à terra, Senhor. Desceu como um ser humano, como homem, para nos salvar, para sentir o nosso sofrimento, para saber como é que era. O Senhor veio aqui e nos salvou, nos amou, Senhor. Agiu com graça, Senhor. Aí Deus teve a misericórdia de nos enviar o seu Filho amado. Nós não podemos fazer menos que Ele, Senhor. Nós temos que fazer o máximo. Nós olhamos para os apóstolos, olhamos para aqueles homens que vieram antes de nós, homens que foram dando a sua vida, homens que foram jogados em óleo fervente, homens que foram jogados em arena com leões. E nós fazemos o que por o Evangelho, Senhor? Nós não sabemos o que estamos fazendo, mas o Senhor sabe que nós estamos com o propósito de ter empatia com Cristo, e ter empatia com nossos irmãos, e ter obediência a Cristo, obediência a Deus. O Senhor mandou ir de pregar o Evangelho. Essa igreja aqui, a partir daqui, vai pregar o teu Evangelho. Domingo que vem tem um projeto de evangelismo. Eu espero que o Senhor venha plantar em cada coração que está aqui o desejo de falar da tua palavra, o desejo de falar que o Senhor nos salvou, o desejo de falar que o Senhor é maravilhoso, que não há outro como a tua presença, não há nada como estar na tua presença, ó Pai. Venha, Senhor, fortalecer a tua igreja quanto ao evangelismo, quanto a falar das boas novas de salvação, que eles vistam a sandália das boas novas. É isso que eu peço essa noite. Venha agindo com cada um, que cada um venha ver seu irmão na rua e não olhar com olhos de preconceito, mas sim olhar com olhos que ele é meu irmão em Cristo. Ele foi criado como eu, ele veio do mesmo lugar do que eu, ele veio de Deus. Então eu tenho que amá-lo acima de tudo, tenho que superar as barreiras que ele está colocando e amá-lo. É isso que nós queremos para a tua igreja, Senhor. Uma igreja que exale amor, que o fruto do Espírito impere sobre a tua igreja, que o Espírito Santo habite na tua igreja, que Deus venha pesar com a sua glória a tua igreja, para que nós possamos pregar o teu Evangelho com intrepidez, Senhor. Isso nós pedimos essa noite. Venha, Senhor, nos causar, nos gerar a empatia aos nossos irmãos. Venha nos gerar o sentimento de obediência a Deus. Gera em nossos corações, que nós sejamos voltos totalmente a Ti, Senhor. Que não haja nada no nosso coração, nada acima do Senhor. O Senhor esteja acima de tudo no nosso coração, porque o Senhor tem que estar acima de tudo, e assim nós seremos felizes, porque nós vamos viver na glória com Jesus Cristo e com Deus. E isso que nós pedimos essa noite. Vem, Senhor, vem logo, Maranata, vem nos buscar. Mas enquanto o Senhor nos busca, pregamos o Evangelho. Amém, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, podem se sentar, a banda estará mais um louvor, amém?